Muito bem, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, do nosso Varejo em Foco, começando aqui no nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo, tá? Se inscreve aí no nosso canal, por favor, dá o like nesse vídeo, ajuda a gente a engajar o Varejo em Foco aqui na plataforma, aqui no YouTube, porque quando você dá o seu like, que para você não custa nada, você está ajudando e muito nós que produzimos conteúdo, tá bom? Ó, a gente separou o último sábado de janeiro, né, de 2025, para fazer uma leitura econômica. Aqueles programas de leitura, a gente gosta muito de fazer o macro, que a gente chama, né, falar do mundo, falar do Brasil e ir trazendo para Mato Grosso, Rondonópolis, que é de onde a gente transmite, de onde a gente grava esse Varejo em Foco já há quase 10 anos, aí, 8 anos, TV, rádio e também internet. Então a gente gosta muito de fazer esse tipo de programa. E a escolha deste último sábado de janeiro não foi à toa, não. Muita coisa aconteceu no mundo, no Brasil e tudo mais, e merecem, de fato, destaque. Nós vamos falar muito de dólar no programa de hoje, vamos falar muito das relações comerciais e o quanto isso impacta, principalmente no bolso do brasileiro médio, todos nós que estamos aqui, a grande massa brasileira, porque dólar, a gente sabe que quando o dólar está lá em cima, tudo fica mais caro. O governo brasileiro também, nessa semana que nós estamos gravando o programa, sentou para conversar sobre o preço dos alimentos, e essa é uma realidade. Tem muita gente que está com o carrinho de compra mais curto e está preocupada principalmente com o que vem por aí. Enfim, muita coisa para a gente conversar. E quem vai ajudar a gente nessa conversa, nessa leitura, nesse entendimento do que está acontecendo, é o nosso parceiro Alisson Ribas, economista, que já é de casa, estava sumido, mas agora volta. Estava viajando muito, Alisson, é isso? Também, mas sendo papai um pouco, aproveitando, curtindo, né? Aproveitando esse momento que daqui a pouco cresce, não tinha como perder uma oportunidade como essa. Então... Não, você fez certo. Fez errado, não. Meu irmão, vamos lá. Vamos fazer essa nossa leitura econômica aqui. É uma coisa que a gente gosta de fazer, por mais que a gente até se pegue divagando, às vezes, assim, projetando coisa, mas é legal, né? A gente tentar entender os caminhos, os rumos e tal. Vamos começar com o fato mais recente, talvez mais importante em termos de mundo, que foi a eleição do presidente dos Estados Unidos. Donald Trump assume para mais um mandato, retorna e já vem com uma série de pautas e de políticas que já eram esperadas e de ações em curto prazo que já eram esperadas, e o quanto isso mexe com o mundo todo, o quanto isso mexeu com o mundo todo, com governos e também com as economias. Que coisa, não? É quase que assim, ó. É imediato, né? Robson, interessante a gente começar pela eleição do Trump, porque você que está nos ouvindo em casa aí, está passando agora por esse momento no vídeo, economia é o assunto do dia a dia que as pessoas mais discutem sem perceber que é economia. É tipo, a eleição do Trump não me afeta, a economia não me interessa, é exatamente o contrário. Economia é o assunto que você está sempre conversando, é sobre preço de alguma coisa, sobre uma promoção, sobre algo, nem que seja para você ir comprar uma caixinha de cerveja mais barata em algum lugar, você vai estar sempre vendo como funciona, né, essa questão da globalização, da interligação entre países, porque você tem acesso, quando você vai ao mercado, a produtos que não são daqui, você não teria como consumi-los se não houvesse a globalização. O Trump, chegando ao poder na maior economia do mundo, evidencia mais uma vez esse mundo conectado, esse mundo do qual a gente não vive numa bolha. Então, a gente tem sempre essa interligação, e principalmente quando vem dos Estados Unidos, porque é o principal player, é o que tem as rédeas aí mundo afora, muitas das vezes, quase sempre, é o maior parceiro ou um dos 3 maiores parceiros comerciais de qualquer país que você vê em mente aí. É grande contribuidor, faz grandes contribuições, é grande contribuidor de investimentos nos países. Então, quando nós temos uma mudança lá, nós temos uma mudança no mundo. Exatamente. E aí essa questão de mudança política a gente precisa ponderar um pouco, porque funciona mais ou menos assim em qualquer lugar que seja. Falando
da reação do tal mercado. E aí daqui a pouco nós vamos falar do dólar, que vinha numa sequência de R$6, R$6,10, R$6,18, aí agora, na data da gravação desse programa, baixou de 6, estamos no patamar de 5 e alguma coisa. Nós já vamos falar sobre isso também, mas dentro do que eu disse das reações imediatas, nós já tivemos o Milei ameaçando sair do Mercosul, presidente da Argentina, nós tivemos o próprio Trump saindo do Acordo de Paris, que não está necessariamente ligado à economia, mas pensando nas diplomacias, nas relações internacionais, é evidente que tem seu impacto. Enfim, como esse tal mercado tem reagido ou está reagindo, como é que você viu esses governos e, enfim, essa reação imediata àquilo que o Trump já chegou assinando, chegou canetando? Os Estados Unidos é um país pronto. Já tem tudo. Os países que fazem relação comercial com eles, muitas vezes importam produtos de valor agregado e exportam produtos que têm valor praticamente nenhum, a não ser se for ser beneficiado lá. Então, o Trump tomar uma decisão de sair do Acordo de Paris, sair da OMS, é muito diferente do Milei. Mas é importante a gente frisar... É bom que isso fique claro. Mas é bom a gente frisar que tem um ponto positivo no que o Milei diz, que assim, os países têm. Não é só a Argentina, é só o Brasil. Apesar da gente pode entrar na discussão do Mercosul aqui sobre vantagens e desvantagens, é uma prisão ou não é? Os países têm que fechar acordos comerciais com outros países e desenvolver o comércio. Qual que é a lógica disso não acontecer? Então, assim, ele querer sair do Mercosul, a Argentina, um país, sabe, irrelevante no cenário global, assim, na questão de PIB, deve muito, não consegue nem pagar, ele abrir a boca e falar isso não é nada. O Trump falar é uma coisa, os Estados Unidos é uma coisa completamente diferente. Apesar de que, no caso do Acordo de Paris, é importante lembrar que o principal parceiro do Trump é o Musk. E o Musk, ele é da parte de energia verde, não faz sentido nenhum o mundo que está guinando para energia verde. Os Estados Unidos, grande consumidor, grande investidor, o Trump achar que ele vai resolver as coisas dele apenas perfurando solo, extraindo gás e não sei o quê. Não. Os Estados Unidos, como sempre foi no século passado, deveria estar mantendo o seu papel de ator principal nesse sentido de inovação, de investimento e desenvolvimento. Então, ele está passando essa oportunidade para outros países, em especial a China, que vem, já é o maior mercado consumidor do mundo e vem para se tornar, também o maior mercado fornecedor, mas vem para se tornar alguém que vai ser hegemônico, vai dominar o mundo inteiro. Então, para os Estados Unidos é uma grande perca de oportunidade, apesar das empresas americanas não estarem alinhadas com o Trump. Então, ontem, o ex-prefeito de Nova York, a sua fundação, disse que vai pagar os milhões lá que os Estados Unidos do Acordo de Paris vai manter os Estados Unidos, apesar do Trump. Então, assim, o impacto Mas as empresas americanas não estão alinhadas com isso, muito pelo contrário. Agora, o Milei falar que ele vai sair, o impacto, apesar de ser o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, a Argentina, o impacto é muito pequeno no sentido global. Ele está mais tentando um alinhamento. E aí isso é preciso trazer em pauta questões que são muito importantes. Assim, o Trump entra no momento em que nós temos o maior êxodo desde a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos voltando a ter um período longo de guerras. A gente teve guerras pontuais, teve guerras longas, mas nunca tivemos tantas guerras por tanto tempo. Estamos tendo um distanciamento dos países desenvolvidos, dos em desenvolvimento também, mas os subdesenvolvidos, meu Deus, começou a ficar um negócio... A distância para os emergentes, os emergentes para os que estão abaixo, para os subdesenvolvidos. E aí há uma situação assim, que há um descolamento muito grande de realidade de vida. Então há esse êxodo e esses países precisam tratar de algo a mais do que só enriquecimento local. Isso é um problema global, que independente do que o Trump faça, ele tem 4 anos...
o tempo vai passar e a gente vai precisar ajustar essas coisas, porque há sempre uma questão de não querer passar o poder. Então, todo império, ele resiste, e os Estados Unidos está vendo a China chegando, está vendo a China se tornando um maior mercado em várias coisas. Não tem como segurar. Está vendo a China competindo, criando empresas que não tinham, os Estados Unidos não tinham concorrência antes, ou a Europa, os Estados Unidos não tinham concorrência, a China está chegando. Não tem como segurar. Eles trabalham hoje com expansão global, atingindo os interesses americanos em todos os locais, e os americanos eles precisam reagir. Mas, assim, ó, sempre que sai a oposição entre a situação, ou vice-versa, alguém sempre vai falar que se trocar o mundo vai acabar, meu Deus, será o caos completo, e quem tá entrando sempre vai falar de terra arrasada, meu Deus, não existia nada, isso é de prefeitura, é de governo, estado, é aqui, é nos Estados Unidos. Isso sempre vai acontecer. Eu tô rindo porque eu tô te ouvindo falar e é isso. É a mesma coisa que a gente ouve em nível de município, de prefeitura, você deu exemplo bem. Então, você também vai ouvindo estado, no país e no mundo. É a mesma coisa. Se mudar vai ser uma tragédia e quem assume pegou uma terra arrasada e é sempre assim. E lá nos Estados Unidos, o Trump ele tem problemas internos, ele precisa resolver problemas internos, mas ele também tem um eleitorado que clama por algumas coisas que, assim, ele pode trabalhar lá, eu não vou entrar nesse mérito, economicamente falando, ele deveria focar em outros pontos. O grande desafio é que politicamente ele não é uma unanimidade, né? Economicamente também tem lá os seus... ainda falando, repercutindo um pouco do que foi e do que está acontecendo após a posse, né? Não a eleição, mas a posse do Trump, das declarações, ele deu uma declaração de que os Estados Unidos não precisava da América Latina, não precisava dos países, nós é que precisávamos dele, isso também repercutiu pra caramba. Enfim, nós estamos reagindo e monitorando, talvez, mas a gente meio que sabia, não é surpresa para ninguém que ia ser assim, né? Os Estados Unidos são os maiores compradores mundiais. Eles são, no caso brasileiro, nós estamos completando 200 anos de relações econômicas. A gente tem quase 4 mil empresas americanas aqui. Os Estados Unidos é o maior investidor interno em infraestrutura brasileira. E a nossa economia está interligada. A gente exporta óleo, eles exportam óleo para cá. A gente exporta minério, eles transformam isso daí em algo de valor agregado e mandam para cá. Eles têm empresas que têm... nós somos 220 milhões de pessoas, tá? Organizadas, sem guerra. Apesar de termos aí problemas internos, são várias bagunças. Mas ainda não é guerra. Nós temos... estados como Mato Grosso se destacam aí com crescimento de PIB superiores à da China. Então, você acha que uma Cargill da vida acha o Brasil um mercado descartável? Você acha que a Unilever, a Johnson & Johnson, Microsoft? Claro que não. Claro que os Estados Unidos, nessa balança aí, né, eles têm um poder de barganha muito maior do que a gente impacta para eles, mas somos uma economia interligada, a gente dificilmente vai romper essas relações, por mais radical que seja o governo americano e o brasileiro, por mais radical que sejam essas relações, a questão política tem muito a questão de apoio, tem muito a questão de lobby. Nós estamos falando aí de duas economias que estão sempre quer dizer, os Estados Unidos vai sempre figurando na ponta, né? Mas o Brasil vai estar sempre figurando ali bem entre décimo, que entre as 20 vai estar sempre ali. Entendeu? Com o agro, que ajuda bastante, com a questão da carne de alta qualidade, que também ajuda bastante, e com o mercado que não fornece concorrência interna, basicamente, para as empresas americanas. Não há ameaça, não há... Somos um mercado extremamente pacífico, e digo mais... E tudo isso independente do que o presidente falar ou não falar, enfim. Mato Grosso aí, só Mato Grosso e Texas no mundo. Você acha que a Cargill e outras empresas do agro não vão querer manter uma relação? Olha isso aqui. É isso. Mas, é claro, o Trump vai pontuar algumas coisas. Não é interessante para os interesses americanos, por exemplo, o BRICS começar a fazer negócios com moedas próprias, longe do dólar. Eu ia tocar nesse ponto, porque, bom, primeiro, para esclarecer um pouco para quem está aí assistindo, talvez está viajando um pouco,
nós estamos dizendo é o seguinte, que nem tudo que se diz no público é bem assim, por trás das câmeras. Falo isso ainda do presidente norte-americano, ainda do Trump, dessa declaração que ele deu e tal. São relações, são empresas, a coisa é muito mais profunda do que isso, não é porque ele falou uma coisa aqui que as empresas vão sair daqui calma. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que nós estamos tendo essa conversa e há pouco tempo atrás o BRICS veio com essa ideia de uma moeda própria e não sei o que foi agora isso. Então, final do ano passado, não foi? Qual que é a lógica para você que está nos ouvindo? Tudo que a gente tem que fazer de transação, saiu do país tem que ser em dólar. Isso significa que eu tenho que comprar dólar, eu tenho que pagar imposto sobre isso. Tenho que chegar lá e trabalhar com dólar. Chega no país tem que ter dólar. Aí fica esse negócio de depósito em dólar, converte para real, depósito em dólar, converte para yuan, depósito em dólar, converte. Fica nesse enrosco aí. Uhum. O que os BRICS pensaram? Vamos fazer isso não, vamos para você tá real, recebe em real. Em rubro, vamos trabalhar diretamente. Isso atrapalha, obviamente, os interesses americanos, porque deixando de trabalhar com dólar, vai sobrar mais dólar aí, e, obviamente, a cotação do dólar vai diminuir. Isso faria o dólar cair. Mas o que o Trump disse? Não, então a gente vai taxar vocês em 100%, né? Ok. Qual que é o impacto disso? Uma taxação. Primeiro, os americanos vão continuar a demanda, eles não vão deixar de consumir. Então o gado lá não vai deixar de comer a ração, eles vão parar de comer a ração? Não vão. Eles vão ter dois caminhos a seguir. Ou eles vão pagar mais caro, então o preço vai subir para eles, a gente vai continuar vendendo, chega lá, vai ter um imposto, que assim, é mais ou menos o que acontece no Brasil, o produto é R$1, mas o governo vai botando tanto imposto, chega na gôndola 4, 5, enfim, chega a outro valor bem mais alto. O dólar perdendo valor, fica tudo mais caro. Eles vão ter esse problema da inflação lá. Perfeito. Vai diminuir o poder de compra do americano. Nossa, ele vai ter muito problema. Outra coisa que ele vai ter que fazer então eu vou abrir o mercado. O produto brasileiro era competitivo, vou taxar em 100%, vai ficar mais caro. Eu vou ter outros países que são competitivos, eu quero o produto. Maravilha. Muito provavelmente eles vão conseguir pegar esse produto. Só que esse produto hoje, com a cadeia global, como ela é inteiramente ligada, não existe sobra de nada, não. Alguém vai ter que ficar sem. E esse alguém que vai ficar sem vai pegar o produto brasileiro, muito provavelmente, porque é de qualidade, é um preço competitivo, entendeu? Mas não tinha como eles acessarem, porque os Estados Unidos compram tudo, a China compra tudo, etc. A gente precisa ter um aumento da nossa oferta para ir atendendo a demanda global, que é cada vez mais ávida. Falando de nós, Mato Grosso aqui, né, Rondonópolis, muito mais. Então, soja, milho, algodão, agro em geral. Isso aí é a verdade que você vai mais ouvir agora. Quanto mais eu produzir, mais gente quer, mais gente eu vou atender. Não tem esse negócio de limite por enquanto. Vem cá, com isso que você está dizendo, para a gente avançar, que eu quero falar muito da realidade do mercado brasileiro, do supermercado brasileiro, melhor dizendo. Mas para a gente avançar, essa história de moeda própria, nesse momento você não acredita? Não, eu acredito no seguinte, olha, eu acho que vai haver, sim, um caminho dos países aí em fechar mais acordos bilaterais, um crescimento, mais um papel da China. Esses do BRICS. Então, e aí devem começar a ter mais transações fora do dólar. Não acredito que no mandato Trump os BRICS vão tomar uma decisão tão séria de colocar isso como regra por causa dos impactos nas economias, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora. A Rússia passando por uma guerra, recessão, a China brigando com os Estados Unidos com a volta do Trump. A gente sabe que essa relação ela é meio turbulenta, mas ao mesmo tempo o Trump ele bate a sopra, talvez sejam melhores amigos novamente. O Brasil passando por problemas aqui com as suas contas internas e aí tendo muitos problemas que ele precisa resolver. Eu não acredito que eles vão pegar e vão acrescentar a essa relação já conturbada internamente de cada um dos países um problema direto com os Estados Unidos, que é o maior parceiro da maioria das economias, exceto a Rússia, na maioria das economias. Pelo menos não agora, o negócio já está meio azedo aí. Acredito que essa ideia deve esperar, mas ela deve evoluir. Eu não sei se ela vai funcionar, é uma outra questão. Porque para ser uma moeda global tem alguns pontos a serem tratados, então eu acredito que seja algo muito complexo para, no intervalo tão pequeno, ser colocado em prática como algo geral. Eu acredito que algumas coisas
nesse período passarão a ser feitas diretamente em moeda, mas ainda muito pontuais, não será uma coisa geral. É muito naquela coisa de testar. Vamos fazendo aqui, vamos ver como é que os Estados Unidos reagem. Uhum. Vamos fazendo. A hora Isso. que eles empinam a carroça lá e a gente, opa, Um governo mais dá moderado. uma travada, é isso. Um governo mais moderado lá, por exemplo, poderia ter reações que para os BRICS seriam aceitáveis. Já o Trump, Já o Trump. nós já teremos um outro problema. Vamos falar do dólar a 6, vamos falar desse câmbio. E aí eu quero puxar o seguinte, eu tava lendo na semana que a gente tá gravando esse programa, eu tava lendo umas projeções para 2025, pelo menos para os próximos meses, ainda mantendo esse patamar de 6 ou próximo de 6, o que para os produtores, para o agro, seria uma coisa muito boa, para todo o resto, não. Queria que você fizesse essa leitura pra gente. Agora, na data da gravação desse programa, tá 5 alguma coisa, o dólar quase 6. 5,88, é isso, né? Isso. Agora que baixou um pouquinho. Vamos lá, para você que não entende de dólar, funciona mais ou menos assim, ó. Para quem vende para fora, então eu vendo, por exemplo, algo a $1. Se o dólar tá R$1, eu vendo a $1, o cara transfere para mim $1, eu troco por R$1, é R$1 que eu tenho. Se o dólar sobe, para mim que tá vendendo para fora, eu continuo vendendo a $1. Porém, eu vou pagar agora, vou ter agora R$2, R$3, R$5. Então, é o mesmo $1, o meu preço de venda pro Robson, mas eu já recebo R$2, R$3, R$4. É isso. O inverso é ruim para quem tá vendendo para fora, mas é ótimo para quem tá comprando. Então, quando eu vou comprar, nossa, é ótimo que esteja $1, R$1, porque tá $1 lá fora, eu trago para cá, custa R$1, eu vendo, você consegue acessar barato o mercado. Se agora $1 tá custando R$6, vai continuar custando $1, o mesmo produto é $1, mas vai chegar a R$6, para você já vai ficar bem mais caro. Então, essa variação de dólar, ela ora é boa para o mercado, ora é para o mercado que te compra, né, importação, ora é boa para exportação, e há sempre uma questão aí que eles falam de dólar ótimo para o agro, dólar ótimo para o mercado interno, de importação, etc. E nesse ponto que é interessante analisar que para quem está hoje no agro, vender a R$6 em dólar, 5,88 é maravilhoso. É maravilhoso. O agro, quem vive das chamadas commodities e esses que exportam, o agro tá bem, tá? Vai ser maravilhoso. Felizão. O estado do Mato Grosso vai ser ótimo. A gente vai ver aí muitos investimentos sendo concretizados, principalmente em infraestrutura. Vai ser bem legal. O impacto do nosso estado vai ser ótimo. O dólar é esse valor. Então, porém, mas aí deixa eu colocar um ponto aí. Você falou infraestrutura, obras e tal. Aí a gente tá falando de uma coisa que nós, particularmente aqui, a gente critica muito, que é a concentração de renda. Essa perspectiva desse agro vendendo bem num dólar alto, a gente tem a perspectiva dessa descentralização, dessa distribuição da renda em projetos, em políticas públicas que seja. Nós temos essa perspectiva ou nós temos uma perspectiva de que quem está muito rico vai continuar mais rico e concentrando esse dinheiro? Nós vamos aqui separar 2 pontos a serem tratados. O primeiro é que as empresas em si vão faturar muito, quem está rico vai continuar rico, vai fazer investimentos na infraestrutura própria, vai desenvolver, então, silos, armazéns, a infraestrutura de plantio, colheita, logística para entrega. Isso, agora a gente vai ver caminhões melhores nas estradas, a compra de maquinário, a compra de carros. Quem trabalha lá vai trabalhar com computadores mais novos, é isso que ocorre. Ao mesmo tempo, tudo isso é tributado. Então, quanto mais eu vendo, Perfeito. mais se arrecada. O governo vai ter mais dinheiro, o que ele pode e deve transformar em bem-estar para a população no quesito de investimento público. E aí nós estamos pensando em cadeia, aí nós estamos pensando a gente sempre falou aqui da tal da roda da economia. A roda gira direta e indiretamente. É isso que nós estamos falando. Exatamente. Então, quem tá no agro, quem tá aí vamos pegar as grandes, Cargill, Amage, Bom Jesus, que nós vamos falar de Rondonópolis, é claro, Sementes Adriana, que é daqui, enfim. Esses aí, os funcionários vão movimentar mais dinheiro, a empresa vai movimentar mais dinheiro aqui internamente, vão comprar mais, isso vai gerar mais dinheiro, por exemplo. Se eu passar a oferecer agora um café melhor para os meus funcionários, a padaria vai vender mais, com isso ela também vai contratar mais pessoas, mas a gente vai receber salário. Ela vai arrendar mais terra para poder plantar mais. Então, isso vai fazer com que eu tenha mais funcionários trabalhando lá, os mercados vão vender mais, o posto de gasolina vai vender mais, então a gente começa a ter o dinheiro girando na economia. Em cidades menores, Canarana, Querência, Primavera, que é menor que Rondonópolis, mas Primavera já foge um pouco desse eixo, e dentre outros aí que eu poderia passar aqui este ano,
O impacto é maior porque tem 2, 3 postos na cidade, tem 4 supermercados, entendeu? Então o impacto é muito maior porque, de repente, tem uma injeção de dinheiro de centenas de milhares de dólares. Naquela economia. Centenas de milhões na economia em geral, enfim. Sim. Então, o impacto é muito grande. Apesar de que a empresa vai ficar mais rica, o dono vai ficar mais rico, e há uma diferença muito grande do que é distribuído para o que fica, com certeza. Isso o governo estadual que tem que ajustar na questão dos benefícios que ela permite hoje, o governo federal também, mantendo sempre o agro competitivo, porque ele gera muita renda. Hoje, né, é a nossa mola propulsora. Sim. O Mato Grosso se destaca como segunda maior economia, com o menor índice de desemprego brigando em Santa Catarina, não à toa. Então, é muito benéfico para a economia. Não venha você que está assistindo no YouTube aí de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, achar que você vindo para cá, aqui todo mundo ganha rio de dinheiro, é rico da noite pro dia. Definitivamente não. Não é, mas a nossa renda média é maior do que a de muitos estados. Perfeito. Aí. E a gente tem hoje uma densidade demográfica que não chega nem perto nenhum deles. Então, a gente tem muito ainda por crescer, as cidades têm muito por estruturar, mas o que a gente pede é que esse dinheiro ele seja investido na infraestrutura geral para que nós tenhamos um crescimento mais homogêneo. Como a gente pode tirar exemplo aí do Texas, um estado que tem a mesma base de crescimento como a nossa. Então, investimentos melhores em rodovias, finalizar as ferrovias para poder agilizar essa extração de tudo que a gente tem, seja do plantio, seja de minério, seja da questão da produção, que a gente pode fomentar mais parques industriais. Rondonópolis está aqui. A gente sempre falou tanto da industrialização, né? Pois é. Como nós estamos capengando, né? Nós somos o parque industrial que mais cresce do Centro-Oeste. Centro-Oeste, tá? E somos o maior parque industrial, junto com Cuiabá, eu acho que já até passou, do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Porém, se eu pegar e comparar com economias medianas do estado de São Paulo, do estado do Rio, a gente ainda tem muitas oportunidades para serem aproveitadas, principalmente pela nossa infraestrutura. Rondonópolis, mais específico, nós, né, por já sermos aqui o trevo, né, do Centro-Oeste, digamos assim, daqui você vai para qualquer lugar muito fácil de escoar, e por termos a ferrovia, o maior porto da América Latina, o Porto Seco da América Latina. Então aqui tudo é grande, é tudo por infraestrutura grande. Como o agro precisa de muito, a gente passa a ter uma capacidade para a utilização de outros setores também muito grande. Então, se as rodovias fossem preparadas realmente para o escoamento que eu tenho hoje de caminhões, eu teria daqui o Vale do Araguaia todo duplicado, até com Fresa. Eu teria daqui para Primavera já seria duplicado pelo movimento. É justamente essa falta que hoje nos limita. Eu teria esse projeto que está indo até Sinop de duplicar 364, 3664, já sido finalizado há mais tempo, pela importância que é, pelo volume de dinheiro que passa. E aí, uma vez com essa infraestrutura, você fornece possibilidades para os empreendedores virem investir no Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado extremamente atrativo, baixo índice de violência, baixo índice de desemprego, nós temos espaço, nós temos áreas acessíveis, facilmente utilizáveis, entendeu? Uma infraestrutura que ainda permite melhorias, não está no limite. Nós temos vários benefícios para quem vem para cá. Precisa ter uma infraestrutura melhor para que a gente consiga atrair, e aí nós veremos cada vez mais essa divisão da renda, porque se ao invés de só ter uma etapa de ir lá colher a soja e botar no vagão e ir embora, se eu tivesse colhe a soja, depois eu vou lá, esmago a soja para fazer energia, com óleo eu vou lá e pego, faço o óleo eu pego um pouco, faço sei o que, do outro eu faço não sei o que. Tá todo mundo ganhando nessa etapa. Exato, eu crio empresas, tudo isso daí. A cada etapa você tem gente ganhando. Aí eu tenho 100 na primeira etapa, 2.000 na segunda etapa, 5.000 na terceira etapa. Assim. Quando eu somo isso aí, tem 50.000 pessoas trabalhando na etapa ali, agregando, entendeu? Perfeito. É muito clara essa leitura. Hoje nós, Estado produtor, nós fazemos isso que o Alisson bem mencionou. Nós produzimos, mas nós tira da terra, põe no vagão e manda. Se tivesse etapas no meio do caminho, muito mais gente ia participar mais ativamente dessa roda. Mas vamos seguir falando do dólar a 6, porque nós estávamos dizendo que é o seguinte, para quem está escoando produção para o mundo todo, excelente. Para o restante da população, nem tanto, porque afinal de contas está tudo muito mais caro. A gasolina está cara, o supermercado está caro, a carne está cara, o café
O Daniel aqui da nossa produção tava brincando que o café tá caro pra caramba. Vamos tentar entender e explicar isso para quem tá acompanhando também. O que a gente chama de commodity são produtos comercializados no mundo inteiro que eu preciso ter um padrão. Então, só para você ter um exemplo, 1 quilo é 1 quilo aqui, 1 quilo na China, entendeu? É mais ou menos no sentido do peso, 1 metro aqui, 1 metro no Japão, enfim. Commodity é aquela mesma medida, vai ser aqui, vai ser em qualquer lugar. E para aquela mesma medida eu pago X, isso é commodity. Perfeito. Eu pago em dólar. Então, em dólar, converto para o real, vou saber quanto que é o meu aqui. Se estou na Argentina, converto para peso argentino. Tô vendendo na alta. É isso aí. Brasil tá vendendo na alta, Só que o Brasil tem um problema. Aí, beleza, o Brasil tem um problema sério. Vamos lá. O primeiro é que, mesmo a gente sendo um grande produtor, os produtos são cotados em dólar. Então, se o real está desvalorizado, a gente já tem esse primeiro problema aí. O segundo é que qualquer coisa, você que está nos ouvindo agora, vou pegar 2 coisas. Qualquer coisa que você esteja na mão agora, olha para ela. Não foi produzida aqui. Então, para fazer, isso aqui não, nem sei se é produzido aqui, mas fazer um óculos, fazer uma caneta, eu tenho que importar o polietileno, eu tenho que importar não sei o que, eu tenho que importar a tinta para fazer a tinta, eu tenho que importar tudo. Então, tudo que é produzido aqui, parece que o Brasil é o país só de montagem. Tudo que é produzido aqui, eu tive que importar um insumo. Então, se fica mais caro... E aí, mais uma vez, porque nós somos, do modo geral, a gente já falando aqui de Mato Grosso, mas acho que dá para colocar o país todo nessa, nós somos muito, muito distantes do que seria ideal em termos de industrialização. É isso. Exato. Nós somos um país gigantesco, mas pouco industrializado. A gente enfrenta problemas de base, né? E fica comprando tudo. A gente enfrenta problemas de base. Você está aqui, a questão de logística, a questão de tributação, a gente tem um custo Brasil muito alto, e aí também não consegue ser competitivo, porque tudo é tributado, é bitributado, e enfim, todos aqueles problemas que a gente já está cansado de ouvir, vou pular. Para chegar no ponto de que a gente não consegue produzir basicamente nenhum tipo de insumo, eu tenho que importar tudo. Nós estamos vendendo na alta, a gente está falando do agro agora que vende na alta, o problema é que todo o resto, depois daquilo que o agro vende, nós temos que comprar de volta. E aí compra em dólar. Tudo isso vai impactar você que está em casa. Então, mesmo que eu produza, o café, a gasolina, o petróleo, no caso, e mais outros produtos, tudo custando em dólar, vai aumentar aqui. Por quê? Porque, pensa comigo, você preferiria vender para mim um produto, o mesmo produto que você poderia vender para mim e para um gringo. Se venderia para mim mais barato que você poderia vender para ele, você teria a segurança de receber dos dois, o dinheiro cai na hora, no Pix. Você venderia para mim a 10 ou para ele a 20? Pensa aí. É isso que ocorre, o mercado vai sempre se adaptar. O dólar disparando, para mim é muito mais vantajoso, porque eu continuo vendendo a $1, só que agora tá R$6. É isso. E eu te vendo a 3, não, então eu prefiro vender. E aí, quem sente isso no dia a dia, e aí eu gostei muito de uma coisa que você disse lá no começo do programa, que às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de economia, não entendo nada de economia. Você fala de economia o dia inteiro. Quando você chega do supermercado, que você tá com o bico desse tamanho, que sua sacolinha ficou pequena, e você gastou ali R$100 numa sacolinha, você tá falando de economia. Porque a nossa classe média, os meros mortais, somos os que mais sentimos. É a gente que coloca R$30 no posto de gasolina, é a gente que vai no mercado, pega uma sacolinha, deu 50 conto, deu 100. A gente é quem está sentindo mais. A gente costuma dizer que o consumidor, né, a classe média, é aquele que está mais dentro da realidade, porque todo dia ele come arroz, feijão, carne, ele fica em casa. O sonho dele o preço da carne ainda tá... o sonho dele é sair de casa um dia ou dois. O sonho dele é poder trocar um carro e fazer uma viagem. Então ele passa muito tempo ali vivendo aquilo que realmente impacta no dia a dia para poder opinar. Ele é o que mais sente por causa disso. A dificuldade que é hoje fazer uma compra do mês durar um mês. Acaba a compra, ainda tem uma semana pelo menos, ainda tem. Você tem que repor. Sobra mês no salário, né? Cara, com certeza. Duro. E é interessante a gente trazer de novo para nossa realidade. E isso, tudo bem, Mato Grosso tem um preço um pouco acima de Goiás, de outros estados. A gente percebe, mas isso nós estamos falando de um
estado, que as cidades do agro, e Rondonópolis, mesmo não tendo uma grande área de plantio, mas é uma cidade super imponente, é por aqui que faz tudo, nós temos uma renda média per capita bem acima, entendeu? Dos outras cidades e outros estados. Então, a gente ganha melhor, tem um poder aquisitivo melhor, tem uma percepção melhor, tá? Todo mundo está melhor do que se estivesse em outros estados. Com certeza, você poderia fazer esse comparativo aí, que a chance do Mato Grosso ganhar era muito grande. E nós estamos sentindo isso aqui. Então, o impacto fora é porque a gente não vê. É muito maior. Mas aqui a gente sente e já fica revoltado. Eu acho que assim, quem está assistindo e não é de Mato Grosso ou tem parentes em cidades de São Paulo ou de qualquer outro lugar, eu estou falando por mim, porque minha família no interior de São Paulo, a gente conversa muito sobre preço, sobre coisas, e aí a gente tem uma noção de que realmente fora daqui a realidade é bem mais difícil, por mais que a nossa não seja fácil. Há lugares em que a realidade é bem mais difícil. E falando do preço, falando do dia a dia, falando do baixo orçamento, do quanto se ganha, a faixa de salários para colegas de profissão. Converso muito com colegas jornalistas e pergunto para eles que estão lá, quanto é que você está ganhando? Às vezes não chega nem perto do que os colegas de imprensa daqui ganham, por exemplo. O Mato Grosso começou a fazer uma façanha que antes só o Rio de Janeiro conseguia assim, se destacar, que era pegar os profissionais do estado de São Paulo. Porque São Paulo se ganha muito acima. Sim. E Mato Grosso começou a atrair muitos profissionais de lá por causa disso. Por ser uma economia que cresce e as empresas estão crescendo, cada ano elas estão faturando mais que as cidades crescem. O problema de São Paulo foi equilibrar a balança. O quanto você ganha e o quanto você gasta. Sim, São Paulo você ganha bem, mas você gasta demais. Então, um aluguel de uma kitnet numa região legal de São Paulo é R$2.000. Nós ainda temos espaço, Rondonópolis, Primavera. Exatamente. Todos ainda podem crescer verticalmente muito ainda. O que nós temos que é igual aos demais? Todo mundo aqui come arroz, feijão, carne. Então, o impacto para quem está hoje indo ao mercado, ele é muito grande porque são coisas básicas. E essas coisas são impactadas por diversos motivos. A gente não tem... O dólar, ele é muito mais hoje impacto da gente ser bagunçado, da gente que já vem falando aqui no Varejo em Foco várias vezes, do porquê que o governo não se ajusta, para que ficar fazendo jeitinho brasileiro, vamos fazer o negócio certo, do jeito certo, é muito mais pela bagunça de gastar mais do que arrecada. Você em casa, fala para mim, você gasta mais do que você recebe? E aí, se você faz isso, quanto tempo você aguenta? Que em algum momento você vai ter que começar a pagar essas contas e, enfim... Então é muito mais bagunça interna nossa, falta de capricho mesmo, de políticas públicas assertivas que a gente paga isso hoje. Porque se a gente tivesse economia forte, o real não teria sido a moeda mais desvalorizada de 2024. A gente ainda teria, hoje, um dólar, toda aqui essa confusão está custando lá, mas teria R$3, R$4 o dólar. Uma desvalorização na casa de uns 20%, é algo assim, não é? O número então, de 24 para cá. Ou ao longo de 24, acho que 20%. É impressionante como a nossa moeda perdeu o valor. E aí o impacto é isso aí que a gente está vendo. Porque o café, ele continua sendo vendido ao mesmo valor em dólar. Entendeu? É que a nossa moeda que ficou fraca. E isso é algo direto dos governantes. Vem cá, falando dessa bagunça aí, você me lembrou um outro ponto. Na semana que nós estamos gravando esse programa, gente, saiu a notícia de que o governo, e aí falando mesmo de política de governo, o governo federal acendeu o alerta com o preço dos alimentos, inclusive uma reunião de ministros e tudo mais, até teve um bate-cabeça aí, Fávaro com outros ministros e tal, para fazer alguma coisa para baixar o preço dos alimentos. O que eu quero te dizer é o seguinte, você falou do jeitinho brasileiro, você falou dessas ações, desses paliativos de governo, isso tende a acontecer, e se isso tende a acontecer, nós estamos falando de uma solução meio que tampar o sol com a peneira, meio que resolve em curto prazo para criar um monstro depois, ou nós temos uma perspectiva da coisa assentar e uma melhora no preço dos alimentos, enfim, para onde é que nós vamos? Eu tô dando risada porque, de longe, o Brasil é o país que amadores não deveriam vir. Cara, que loucura, né? Então, assim... Politicamente falando, o Brasil é capaz de fazer qualquer coisa. Racionalmente falando, não há
lógica nenhuma de intervenção no mercado hoje, por se tratar de produtos alimentícios, do qual nenhuma das soluções propostas, como armazenagem e etc., teria impacto positivo nem de curto prazo, sequer de médio e longo prazo. Essa é a grande verdade. Então, pode ocorrer, sim. Vai funcionar? Não. São duas coisas completamente diferentes. O ideal, eu acredito que o governo vai trabalhar com o mercado, vai trabalhar aí questão de compra, de importação, de facilitar, desburocratizar algumas coisas, retirar impostos para poder baixar. Porque aí você tem ações, e aí falando de ações de governo mesmo, aí você tem ações mais concretas, que vão demorar um pouquinho mais para reverberar, talvez mais em médio prazo, mas com uma certa saúde, ou seja, não vai ser um monstro que daqui a um ano vai estourar. E assim, com muita parcimônia, porque retirar, por exemplo, um imposto sobre qualquer produto, a gente tem que lembrar que o governo vai deixar de faturar, e o governo não trabalha. Então, o dinheiro dele vem dos impostos. Se ele não fatura agora, essa conta vai ser paga depois. Então, com muita parcimônia, talvez trabalhando com o mercado externo, importação aí, tirando algumas barreiras que a gente tem, para poder... o que a gente já fez muito na implantação do Plano Real, e a gente já faz com alguns produtos, vou citar o azeite aqui como exemplo, que eu vou buscar lá fora o que eu não consigo ter oferta suficiente para atender aqui. E nesse caso eu tenho oferta suficiente, mas o preço ofertado está muito superior ao preço lá fora, então vamos abrir para o mercado, livre mercado, deixar o mercado se ajustar, entendeu? Porque o inverso está ocorrendo. Lá fora está mais caro, eles estão preferindo vender mais para fora, então nós estamos pagando o preço lá de fora. Nós não estamos tendo essa benéfice de pagar mais barato aqui. Para a compra, para poder controlar a inflação, se a gente é autossuficiente, existem algumas barreiras em alguns produtos, a gente não pode comprar, porque tem que pagar imposto para importação, né? Mas lá estava mais barato, e aí... quando o produto sou eu que produzo, eu tô pagando um preço lá de fora, por que não é justo quando o preço lá fora tá mais barato, eu não pagar o preço lá e fazer o livre mercado? E isso vai trazer pra gente é claro, excluindo aqui as questões climáticas, quando a gente tem perca de produção, mas vai trazer pra gente uma pressão para a evolução daqueles setores que ainda são arcaicos e têm custos altos. Com o investimento em inovação, com o investimento em aquisição de máquinas mais eficientes, com a melhoria, qualquer que seja o setor aí se a gente continuar aqui falando de café, etc e tal, com a melhoria desses setores, buscando redução de custos. Então, outro exemplo, logística, tem uma logística, cara, isso vai pressionar. Que são setores que precisam avançar. Precisam para ontem. Claro. Você usou o termo arcaico e não é exagero. Em dado momento é arcaico mesmo. Com certeza. É rudimentar a coisa. Se você tá falando de um café gourmet, que a pessoa tem que subir, vai lá no alto de Minas Gerais, numa montanha de 110 metros, ela subiu escalando, chegou lá, colheu com a pinça para poder vender a R$150 o quilo, R$800 o quilo, tudo bem. Mas quando eu estou falando de produtos de consumo em massa... larga escala. Aí... obviamente a demanda, né, ela traz a possibilidade de melhoria aí da infraestrutura, de investimentos e tal, porque eu tenho ali já o dinheiro. Cadê o produto? O dinheiro tá aqui, ó. Entendeu? Então, e se o produto é bom, obviamente eu tenho uma demanda crescente. Então, se eu tenho um produto bom sendo vendido lá no Espírito Santo, por que você vai vender lá? Eu também quero, é bom, manda para cá. Então, a demanda para produtos bons, ela é sempre crescente. A gente está falando aqui dos alimentos e desse alerta do governo, gente. Também na semana da gravação desse programa, a gente comentava que saiu o IPCA 15, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o índice que baliza, que mede a tão temida inflação. E nada mais é do que o preço de tudo que você que está aí assistindo paga quando vai ao supermercado. E o IPCA 15 desacelerou um pouco, né? A alta dos preços deu uma desacelerada, mas muito encarecido, muito puxado para cima, muito pressionado justamente por eles, os alimentos no supermercado. Não vou me lembrar aqui da lista de todos os alimentos, mas alguns. Café que citamos aqui já algumas vezes, feijão. Arroz, enfim. Os alimentos da cesta básica.
A gente falou agora há pouco da isenção, teve a reforma tributária para isentar, mas isso é coisa que vai acontecer depois e tal, né? O que está acontecendo agora é realmente de alta. Bom, perspectiva, portanto, que assim permaneça. A não ser que o governo venha com essa canetada mágica e faça alguma coisa, só que esse alguma coisa depois também que vai criar esse monstro que vai nos assustar. Nesse caso nosso, a solução passa muito por organizar a nossa pequena baguncinha interna, tá? Vou trazer à tona aqui um dos principais problemas. Vou tirar custo do Brasil de logística, etc. Vou focar em algo específico, que é o nosso complicadíssimo sistema tributário. Como nós temos uma incidência de impostos, muitas vezes eu pago impostos em cadeia e eu tenho na entrada, na saída, não sei o que. Tem um alto custo também da logística. O que ocorre aqui é que um produto poderia chegar mais barato se eu fosse mais organizado. Não é porque o dólar está alto, não. Não chega porque eu, às vezes, não tributo o pequeno produtor. Sim, mas aí, vou dar um exemplo do arroz. Aí o arroz chega na descascadora, aí lá descascou, vai vender para quem, às vezes, não embala ali, vai vender, ali já paga tributo. Aí chega, vai por caminhão, aí vai gastar com o deslocamento, chega lá... Frete, diesel, pneu, manutenção, chega lá, tem os impostos de entrada, tem que ver se é incidência, estou citando arroz, não me lembro exatamente dos impostos de entrada. Aí coloquei um saco plástico para ele, o arroz ficar ali separado em quantidade. Pago. Imposto, aí manda para cá, chega aqui, o mercado tem que dar entrada, pagar imposto de entrada, ele vai vender, ele paga imposto de saída. Então eu tive imposto. Então esse produto, se ele não tivesse nada de imposto, eu teria ele mais barato. Nessa conta toda deu 5. Então. E aí eu fico com um produto caro, não porque o dólar... Também porque o dólar está alto, eu não posso eximir isso. Mas é que o impacto é muito maior na nossa economia porque a gente não se organiza. E quanto mais bagunçado, parece que melhor economicamente falando. Apesar das brincadeiras, a solução é o que a gente... Tem como exemplo o Mato Grosso, tem como exemplo Rondonópolis e outras cidades que a gente precisa trabalhar na melhoria de infraestrutura, melhoria de logística. A gente precisa ter empresas competitivas que consigam ter um produto barato para atingir mais mercados. E isso só é possível se eu reduzir o custo. No Brasil, especificamente, os impostos, eles têm um peso muito alto quando você chega na gôndola e pega qualquer produto. Então, quando você pega um pacote de arroz a 30, 40 reais, aquele produto tem 50, 60% de imposto nas mais diversas divisões, federal, estadual, municipal, dependendo dos produtos, dependendo de cada um aqui. Estou dando exemplo do arroz, entendeu? Às vezes fala, mas o arroz não tem desse. Não, é só como exemplo genérico. Ele tem 40, 50, 60% de imposto. O que, meu Deus, de 30 reais são 18 reais de imposto. Esse é o pacote de arroz, custaria 12 reais se eu não tivesse que pagar imposto sobre isso. E aí 30, tá caro, assim, 12 reais ficaria caro? Não, então olha como a bagunça interna nossa tem um alto custo no seu poder de compra, Exato. No impacto, na hora que eu vou comprar um carro, na hora que eu vou comprar uma casa, na hora que eu vou me alimentar, na hora que eu vou abastecer, na hora que eu vou comprar uma roupa, na hora que eu vou levar o meu filho para poder tomar um sorvete. Isso tudo tem uma alta carga tributária que me tira o poder de compra. Ao invés de eu tomar 10 sorvetes, eu tomo 3. Sim. Entendeu? Eu adoraria tomar 10 sorvetes, eu adoraria ter, ao invés de 1 quilo de carne, 2, 3. Então, o impacto é muito mais de desorganização nossa do que essa variação do dólar. Porque o dólar, como moeda global, a gente vai ter sempre essas variações pela questão especulativa. As pessoas querem investir onde elas vão receber mais, isso é meio lógico. Elas também gostariam de ter o seu dinheiro seguro, então economias não muito seguras sempre tem essa volatilidade. E o Brasil não tem nada disso. O que vai acontecer aqui? O mundo vai acabar se entra o governo A, se entra o governo B, se entra o governo... Acaba nada, aqui é Brasil, não venham para cá amadores, porque aqui você vai ter trabalho de entender. Porém, não tem lógica nenhuma a gente ter o que assim, o mesmo a perca que eu tenho, tem o presidente da República, tem alguém pobre. O impacto é que é diferente. Porque aí isso é diferente pela questão... Para a grande massa brasileira que ganha 2 salários e meio,
evidentemente que é. Então, assim, mais sentido. O próprio deputado que ganha bem, o próprio juiz, quando ele vai comprar um imóvel, aquele imóvel poderia ser metade do valor se eu tivesse uma organização interna. E aí essa trava de não se organizar, a reforma tributária, graças a Deus, veio como pontapé inicial, mas nós temos muita coisa ainda para fazer. É mais nesse sentido de tirar esses entraves internos nossa, bagunça nossa, que não permite nós, um país empreendedor, trabalhador, de pessoas inteligentes, com grandes universidades figurando entre as melhores do mundo. Olha a USP, olha a Unicamp, olha a UFV, o FMG, entendeu? Nós temos aqui em Rondonópolis a UFR, e grandes professores, doutores. A gente está sempre formando mão de obra qualificada para que isso gere renda de maneira mais fácil, não fique aquele entrave de que eu não consigo crescer porque chegou nesse ponto eu pago tanto imposto que é melhor eu ficar desse tamanho, porque se eu crescer eu vou perder a minha lucratividade, eu vou diminuir a minha margem, eu terei outros problemas, uma complexidade tributária, eu vou pagar mais contador, então eu vou parar assim, e aí isso evita com que eu pegue aquele aluno que acabou de formar, ele foi primeiro da turma, 9.9, o cara formou com... Não cabe você na minha empresa, desculpa. Ó, nós estamos falando aqui, vamos caminhar para o final do programa, mas é gostoso, porque, enfim, conversar é bom. A reforma tributária que a gente falou e a gente celebra e comemora como talvez a grande ação do governo, deste atual governo, nesses tempos recentes, de fato, a reforma tributária, mas, enfim, tá claro para todo mundo que ela não é imediata, né? Ela vai sendo implementada e a desburocratização vai acontecendo, acho que até 2032, esse é o prazo, né? Então, nós só vamos começar a sentir mesmo efeitos positivos, talvez mais em médio prazo. De curto prazo, com base no que nós estamos vendo ainda nessa projeção do dólar em 5,80, 6, 6,10 e vai. Nós, cidadãos, nós, trabalhadores aí de 2, 3 salários mínimos, 2,5, que nós nos organizemos. Eu estava vendo até também uma coisa, a gente falou de inflação, IPCA também impacta no preço de aluguéis. Estava vendo uns vídeos da região norte do estado, Sinop, Sorriso, um monte de estabelecimento de ponto comercial para alocar, para alugar, porque o preço dos aluguéis subiram. E muito porque essas cidades vendendo, o agro ali vendendo na alta, encareceu a economia local ao ponto que teve gente que não conseguiu competir. Esse é um efeito também, né? Esse negócio, vamos lembrar aqui da questão do impacto nosso organizacional interno. A China não trabalha com nenhuma, a moeda dela não é valorizada sobre nenhuma, é sempre desvalorizada. E é o país que mais cresce, tem o maior superávit. Um bom exemplo. Tá? A questão de crescimento e inflação, ela sempre existiu, desde que a gente saiu do mercantilismo, mas na mesma época de mercantilismo a gente já teve alguns exemplos de locais onde a inflação estourou. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo investindo mais na cidade, trazendo a possibilidade de redução de impostos, onde um local onde é uma loja, e aí ela custa 30 mil reais, eu faço um prédio, e que aí eu consigo diluir isso daí, entendeu? Ao invés de ter só uma loja, eu faço centro comercial, em vez de uma loja, eu vou ter 50 lojas, entendeu? Naquele mesmo espaço ali. Aí isso depende da questão municipal, depende da questão estadual, depende de crédito, questão federal. O que a gente nunca vai conseguir acompanhar é que a minha renda acompanhe o custo. Eu nunca vou receber um salário mínimo suficiente para me cobrir todos os meus custos. Então, isso não tem como. A oferta e demanda, sim. O que eu preciso ali é uma melhoria da estrutura. O agro chega, o dinheiro ele vai permanecer ali, não é só uma colheita, não. Serão 50, 100 anos, 200 a 500 anos, se a natureza permitir, fazendo o desenvolvimento ali, Sinop, Primavera, Sorriso, sempre vão continuar com as mesmas áreas ali, sendo adubado e colhido. Então, tem que haver uma adaptação ali, tem que haver investimentos públicos na melhoria da infraestrutura, tem que haver uma organização ali municipal para poder permitir com que a cidade cresça e evite essas bolhas inflacionárias que a gente, na lei orgânica do município, consegue adaptar, consegue liberar, consegue permitir com que a cidade cresça verticalmente, abra novas áreas, etc e tal.
Só para finalizar. Agora, Conclui. o que a gente não pode fazer é manter um estado bagunçado, onde essas empresas aí não consigam crescer a tal ponto de fazer investimentos e ter... Daquele ponto que a gente falou. Nós precisamos ter agora, com a chegada do Trump, que ele está aproveitando que ele está fazendo, dando tanta canetada lá, é a hora da gente fazer mudanças também internas aqui, trazer o Brasil para ser um concorrente melhor no mercado mundial, não só no agro, porque para nós no Mato Grosso, para nós de Rondonópolis, está ótimo, tá? Mas trazendo a possibilidade para outros setores fazerem isso e se tornar um play mais competitivo, porque eu não quero vender só para o Robson, não. Eu poderia vender para a China, para a Arábia Saudita, para os Estados Unidos. Eu quero vender para todo mundo, não quero só vender para o Trump, não. Eu quero ter um produto que eu vendo em qualquer lugar, porque todo dinheiro é válido, eu aceito. Transforma em real. Esse aqui, o mercadinho da esquina aceitar, já está valendo. Então, termos aí mudanças estruturais para tornar o Brasil mais competitivo. Alô, governador, lembrando que o Mato Grosso também precisa ter as mudanças estruturais para a gente continuar um estado competitivo. Nosso querido prefeito, Rondonópolis, precisa das mudanças, melhorias estruturais para a gente continuar uma cidade competitiva. E esse raciocínio serve também para você, empresário, né? Ter as mudanças, a questão tributária é sim, mas maquinário novo para ser mais competitivo, investimento em mão de obra mais qualificada, para pegar toda essa mão de obra que a gente forma no Mato Grosso qualificado, mas também atrair de fora, para que a gente ofereça um produto com a qualidade padrão mato-grossense para ser vendido não só em Rondonópolis, ser vendido ali no Mato Grosso Sul, ali em Goiás, ali em São Paulo, ali em Minas. Por que não? Nós possamos manter aqui a economia do Mato Grosso como ela sempre vem crescendo acima da China. Então, espere que o Mato Grosso sempre tem coisas boas a apresentar. É isso, minha gente. Bate-papo rendeu muito. Nosso tempo está estouradíssimo. Eu tô tomando puxão de orelha aqui da produção, mas conversa boa. Com o Alisson é sempre conversa boa, inspiradora. Eu gosto que o Alisson é otimista, inspirador. Enfim, obrigado por mais essa, meu irmão. E obrigado você. Obrigado você que está aí com a gente do outro lado. Obrigado por estar conosco na audiência nesse vídeo. Deixa o like, tá? Se não deixou lá no começo, por favor, faça isso agora. Chegou até aqui, curta. Se inscreva no nosso canal e... semana que vem estamos de volta com um novo bate-papo. É isso, o canal no YouTube segue. Tchau, gente.